Galera, valeu demais pelos 460 mil inscritos, vocês são demais, sério. Mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar, galera, aos 500 mil inscritos, então dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.006 likes. E agora, bora lá! Na primeira cena de Windbreaker, um garoto tá andando numa corda bamba dentro da sua mente, enquanto lembranças traumáticas invadem seu pesadelo, de quando ele foi rejeitado por ser quem era no colégio, por não ter quem cuidasse dele ou por sua aparência estranha. Seus olhos e cabelo causavam repulso aos olhos da sociedade, e esse isolamento levou o jovem até os confins mais obscuros do seu sofrimento. Quando ele finalmente acorda, sente a raiva como consequência desse isolamento. No distrito comercial de Tompu, as crianças brincavam alegremente pelas ruas em uma manhã agradável, enquanto o jovem rejeitado filosofa sozinho que apenas se interessa pelos mais fortes, e nunca pelos fracos. Em uma rua pouco movimentada, um grupo de covardes cerca uma garota que ameaça quebrar os ovos que comprou na cara do líder daqueles homens, caso eles não caiam fora logo, mas que não vai fazer isso por ser um desperdício de comida. O chefe dos valentões ironiza o fato de gostar de garotas fortes, ao passo que agarra os pulsos da garota quando ela tenta ir embora. Enquanto isso, o jovem rejeitado reflete que os caras que são fracos mas se acham fortes são os mais desprezíveis, e logo encontra um bando desse tipo e pede para eles pararem de incomodarem a moça. O garoto mais alto não gosta da marra desse intruso e tenta meter um cruzado na cara dele, porém o jovem de olhos estranhos mostra o nojo que sente por valentões daquela espécie, e acaba com toda a gangue num piscar de olhos. Não satisfeito com a surra, ele pega o líder pelo colarinho e manda ele não esquecer jamais seu nome. Então se diz chamar Haruka Sakura, do colégio Furin, aquele que os fracos devem evitar e que os fortes devem procurar. Com o problema resolvido, Sakura sai andando como se nada tivesse acontecido. Então a garota que foi salva vai atrás dele e agradece pela ajuda. Estranhamente, Sakura leva alguns segundos para perceber que era com ele que ela estava falando. Então perde a linha e diz que salvar ela não foi sua intenção, mostrando sua falta de tato social. Sem entender nada, a garota pergunta se ele tá com fome, e ele recusa. Porém, na cena seguinte, ele acaba sendo levado pra lanchonete onde a moça trabalha, e conhecendo um pouco mais o garoto, ela descobre que ele é de fora e comenta ser raro ver pessoas se mudando pra essa cidade. Até pouco tempo, esse lugar tinha fama de viver tendo brigas de gangues e torcidas organizadas, então não era exatamente um destino pra onde as pessoas queriam se mudar. Inclusive, ela própria, que se apresenta como Tachibana Kotoha, não nasceu nessa cidade. Durante esse papo, Sakura se pergunta por que essa garota tá sendo tão amigável com ele, já que tá acostumada a ser temido pelos outros, ainda mais porque ele espancou 5 caras na frente dela. Vendo que o rapaz estava viajando, Kotoha sugere que ele experimente o omuraisu, e ao provar o prato, foi amor à primeira colherada, mesmo que Sakura tenha ficado frustrada ao descobrir que eles não entregam comida em casa. Ao abaixar a guarda do moleque invocado, ela toca no assunto da aparência dele, perguntando se por acaso ele usa lente colorida ou pinta o cabelo. Sakura fecha a cara na hora, mas Kotoha analisa de perto sem pudor seu estranho olho de bolinha de gude. Sakura recua diante da investida e chama a garota pra lutar, porque as pessoas sempre tiram sarro da aparência dele. Porém, Kotoha gosta do aspecto do Sakura, e lembra com um gesto de mão que já viu um garoto com o cabelo bem diferente uma vez. Sakura ressalta que numa luta a aparência não importa, e foi por isso que ele entrou pro Furin, onde viviam os mais fracassados e poderosos, com guerras de facções diárias que fazem prevalecer a lei do mais forte. Pode ser Natal ou Dia Internacional da Paz, a porradaria come solta no Furin, e é lá onde Sakura pretende chegar no topo. Kotoha comenta que o rapaz tá falando bonito, mas ele corrige ela ao dizer que é justamente o contrário, um bando de degenerados numa batalha sem fim pra coroar o pior dos piores. A garota admite que o jovem é dedicado, e deve ser pela ansiedade de estudar que ele já tá de uniforme, sendo que as aulas só começam amanhã. Sakura se revolta com a compreensão patética da abençoada sobre a real natureza do colégio Furin, então chama ela pra resolver as coisas do lado de fora. No entanto, o simpático Sr. Yama interrompe o chilique do garoto e agradece Kotoha pela comida, enquanto se dirige pra saída, e Sakura tem a decência de entregar um pacote que o velhote tinha esquecido. Como recompensa, o senhor deixou alguns doces pro jovem, porque aquela sacola era um presente pro neto dele, mas os traumas de Sakura não permitem que ele entenda o motivo de alguém ser gentil com um moleque estranho usando um uniforme de delinquente. Pra vocês verem o sofrimento que ele passa, uma vez Sakura pegou a carteira do bolso de um cara pra ensinar ele a ser mais cuidadoso, porém foi acusado injustamente de roubo. Por essas e outras, Kotoha acredita que Sakura acertou ao escolher o Furin, mas tem certeza que ele nunca vai atingir o topo, e ainda acha que ele tem que esquecer esse papo, senão ninguém lá vai levar ele a sério. Afinal, o garoto tá sozinho nessa guerra. Ao tocarem na ferida da sua solidão, um gatilho é acionado na mente do Sakura e ele começa a se retirar pela revolta. Porém, Kotoha deixa claro antes dele ir embora que ele vai entender do que ela tá falando quando conhecer os membros do Furin. Na rua da loja de bebidas Amagusa, uma gangue tá destruindo tudo que vê pelo caminho, e os donos do estabelecimento tentam chamar alguém para resolver o problema, até que Sakura aparece e nota que aquele
aquele insolente que levou uma surra mais cedo chamou mais alguns amiguinhos para brincar na rua. Sakura tenta ignorar o bando e atravessar, porém o chefe lembra que não esqueceu o nome do Hakura Sakura, mas o novato da Furin esqueceu dele. Assim que reparam no aspecto do cabelo e do olho do garoto, todos os valentões se unem para sacanear ele da forma que moldou sua vida até esse momento, com ele sempre sendo rejeitado e negado por todos à sua volta. Diante do menosprezo incessante, Sakura desistiu de ser aceito, mas colocou na cabeça que precisava achar algum valor em si mesmo. Então, enquanto o líder da gangue lembra que o incidente de mais cedo não ia ficar barato, Sakura mete um soco no meio do nariz dele, por mais que tivesse certeza que eram sempre as outras pessoas que queriam ficar longe dele. Afinal de contas, na cabeça do Sakura sua aparência é bizarra, mas ainda assim ele nunca entendeu o que fez para merecer tanto repúdio. Durante essa reflexão, ele senta o cacete na gangue inteira sem dó nem piedade, consumido pela fúria que domina suas veias por causa dos insultos sofridos, se perguntando o que diabos estar no topo tem a ver com estar sozinho, ainda mais porque o topo só tem lugar para um, e esse um precisa ser ele mesmo, Hakura Sakura. Devastando seus inimigos um por um, parte dos malfeitores restantes começa a meter o pé, enquanto Kotoha, que lavava a louça inocentemente, acaba saindo da lanchonete para ver o que estava acontecendo, e é feita de refém pelo bando. O gangster que agarrou a garota lembra que os Furin nunca fazem nada quando o rival pega algum morador de refém, porém Sakura fica indignado pelo fato do homem ter levado uma faca pro rolê, então derruba o cara sem cerimônia. Ele aconselha a gangue a rever seus conceitos quanto ao tipo de arma que usam para brigar, então o resto parte pra cima dele. São muitos adversários ao mesmo tempo, e Sakura sabe que proteger a Kotoha no meio disso pode dar ruim, mas não sabe o motivo de estar protegendo ela, já que ele não ganha nada com isso. Ainda por cima, um dos oponentes pega a faca do chão e corta o tornozelo do protagonista, que se vê cada vez mais acuado diante da força inimiga, até que um gangster se prepara para acertar o garoto com seu taco de beisebol. Entretanto, em cima da hora, um membro do Furin agradece pela ajuda do novato do primeiro ano e pede para Kotoha não contar para ela sabe quem que teve em perigo. Então esse homem derruba o inimigo com taco e pede pra gangue não sair balançando esse tipo de coisa pela cidade, enquanto mais 3 membros do Furin se aproximam da confusão. Os Furin que chegaram agora pra brincadeira ficam frustrados por ter pouca gente na gangue adversária, enquanto os inimigos notam que aquele na frente deles é o Hiragi, um temido lutador dos Furin. Ainda assim, sentem que podem levar vantagem, então partem pra cima dos adversários. O líder dos Furin, Hiragi, manda Matsumoto com seu moicano, Kaji com seu fone de ouvido e Yanagi com seu corte de cabelo militar exaltarem a gangue inimiga na porrada. No meio da pancadaria, Sakura tá prestes a ser acertado por um dos oponentes e não consegue reagir por conta do tornozelo ferido. Porém Hiragi impede o pior e manda o novato meter o pé se não vai lutar. Sakura se irrita e diz que aquele era o adversário dele, mas Hiragi deixa claro que não vai conseguir proteger ninguém parado no fogo cruzado. Nessa hora, a população de moradores ao redor se amontoam pelas janelas e sacadas dos prédios e começam a torcer com entusiasmo como se estivessem no Coliseu da Roma Antiga. Sakura não entende o que tá acontecendo, então Kotoha lembra, como eu disse mais cedo, que essa cidade realmente era um esgoto de gangues e torcidas organizadas, mas que algo mudou essa realidade, e esse algo foi o Colégio Furin. Ao chegarem, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar uma placa na entrada da cidade, avisando que quem ferir os outros, destruir coisas ou tiver maldade no coração, será destruído pelo Bofurin. No início, eles carregavam o nome do Colégio Furin, porém, com o passar do tempo, os moradores renomearam um grupo para homenagear esses defensores da cidade, os Bofurin, conhecidos como Windbreakers. Diante disso, Kotoha acha graça da visão que o Sakura tinha deles, pensando que era um bando de malucos violentos, mas reconhece que eles eram conhecidos assim até 2 anos atrás, mas que agora são amados e até necessários, porque a segurança pública na cidade é um verdadeiro lixo. Com um banho de realidade, Sakura vê com seus próprios olhos que esses caras, mesmo brigando na rua desse jeito e tendo essa aparência, são adorados pelas pessoas e não rejeitados. Nesse momento, alguns moradores se aproximam para elogiar o garoto também, porque eles viram como ele se virou sozinho no início da confusão. Uma senhora se preocupa em fazer os primeiros socorros no tornozelo ferido dele, e Sakura ameaça surtar de novo diante de toda essa aceitação repentina, até que Kotoha assume o curativo e lembra que realmente Sakura tá sozinho, mas não por sua culpa ou intenção. Por isso, ela enfatiza que as pessoas da cidade precisam de gente como ele. Sakura responde que não precisa de ninguém. Porém, a garota questiona o motivo dele ter devolvido o presente do Sr. Yama, ou até mesmo protegido ela durante toda a luta. A grande verdade é que Sakura não desistiu dos outros ainda, e nem precisa desistir, mas para ele demonstrar a verdade que existe nesse sentimento, Kotoha pede pro garoto levantar a cabeça e olhar nos olhos das pessoas em volta, porque só assim ele vai poder se tornar o que tanto deseja. Enfim, Sakura aceita o sermão, mesmo que do seu jeito violento.
e afirma que até ele é capaz de ser um delinquente que brinca de super-herói e anda por aí como se fosse o escudo da cidade. Então ele dá mais um chute na cara do líder dos adversários enquanto se pergunta se ali ele finalmente pode criar alguma conexão verdadeira. E então se inicia a história de um garoto inútil, sem valor e odiado por todos, que vai se tornar o herói dessa cidade. No dia seguinte, Sakura surge na lanchonete onde a Kotoha tá muito doida, e por isso a garota pergunta se ela tá com dor de barriga, até que a senhora Sato brota das costas do rapaz depois de obrigar ele a carregar ela pela cidade inteira. Ele manda ela descer, mas além de tudo, a senhora não consegue sair dali sozinha. Sakura ameaça de acabar com a velha, e como ela se cansou do chilique do jovem, decide descer sozinha. E Sakura fica ainda mais louco, já que a senhora Sato argumentou que não conseguia ficar de pé por causa da dor nas costas. Sem saco pra isso, ele se vira pra meter o pé dali, porém Kotoha presenteia ele com 2 sanduíches de ovo com frutas da estação, porque hoje é a cerimônia do começo de aula dele. Por isso, ela pergunta se ele tá empolgado, mas o moleque ainda tá bolado porque saiu mais cedo pra dar um rolê e acabou servindo de burro de carga. Nesse momento, um rapaz esquisito entra pela porta gritando pelo nome da Kotoha, até tropeçar na entrada e cair de cara no chão. Seu nome é Nirei, e claramente ele dá muito valor pro seu visual estético, tanto que pergunta pra amigo o que ela achou do look pra cerimônia. Sakura avisa que o uniforme ainda tá com etiqueta, e o jovem fica duro pra trás tentando achar o papel. Com esforço ele também consegue achar a etiqueta da calça de brinde, e Sakura pergunta como um cara desse está no Full Ring. Nirei não deixa barato e responde que também nunca viu Sakura antes, por isso presume que ele é de fora. Sakura confirma a suspeita, mas não tem intenção de falar mais sobre sua vida. No entanto, Nirei se aproxima e comenta sobre o cabelo e olhos do novato da Full Ring, perguntando se isso tudo é por causa de estresse. Kotoha cai na gargalhada e apresenta o Sakura pro Nirei, explicando que ele chegou ontem na cidade. Quanto ao rapaz vaidoso, ele se chama Nirei Akihiro, e ele se questiona por que um Zé Ninguém de fora viria para essas bandas. Em seguida, ele avisa que o Colégio Furin não é uma escola qualquer, porque os Bofurin são heróis da justiça que decidiram lutar pela cidade, ajudando os fracos e destruindo o mal, e todos que ingressarem nesse colégio devem carregar essa mesma vontade. Nirei, por exemplo, faz parte disso e é reconhecido pelos residentes, porém um Zé Ninguém que ninguém sabe quem é, indo parar nessa comunidade não faz muito sentido. Então, sem dar muita bola pra provocação, Sakura responde que quer ficar no topo da escola. Ele concorda com certa ironia que os Furin realmente são como heróis salvadores, e que muitos deles são visivelmente fortes, mas que se tornar o mais poderoso dentre todos é algo que deixaria ele satisfeito. Com uma expressão séria, Nirei afirma que isso não é possível, pra logo em seguida alertar Sakura de que ele vai ficar careca se insistir em tentar. Kotoha gargalha de novo e Sakura chama o cara pra resolver ali fora, porém Nirei olha pro relógio e avisa que tem que ir embora agora. Kotoha pergunta se ele não vai comer o café da manhã de sempre, mas ele mete o caô que só veio mostrar o visual. Assim, antes de sair, ele anuncia que a partir de hoje também será um aliado da justiça, então bate a cabeça na porta e se vai. Kotoha comenta que aquele rapaz é bastante interessante, mas Sakura acha que é só um moleque marrento que atropela os outros pra falar igual uma matraca, e que os Furin deveriam ser mais rígidos quanto aos seus membros. Afinal de contas, quem só liga pra aparência do tipo de gente que corre fora na hora do pega pra capar, e não tem nada mais patético que isso. Ainda no assunto, Kotoha pergunta se Sakura sabe a cor do fruto do café. Na cabeça dele é marrom, mas ela diz que é vermelho e liso como uma cereja. No começo ela achava que os frutos eram os grãos que vendem nos potes, mas aquilo é só a semente, ou seja, enxergar algo por um ângulo não quer dizer que você compreende a totalidade daquilo, e isso serve também para esse julgamento contra o Nirei. Portanto, Sakura deve conversar com ele e tentar entender ele, porque é assim que realmente se conhece uma pessoa. Então, para praticar o ensinamento, Sakura pergunta se aquele cara é bom de briga, e Kotoha nota que o rapaz só liga para sair na mão com os outros. Após sair da cafeteria, Sakura reflete sobre o que sua amiga disse, mas ele ainda acha que tá certo no que disse, independente de tudo. Nesse instante, um padeiro oferece um pão fresquinho pro garoto, que não entende o motivo desse gesto. O padeiro explica que os Furin vivem ajudando as pessoas da cidade, por isso essa seria uma forma de retribuir. Além disso, a padeira ao lado lembra que Sakura era um dos Furin na luta de ontem, e isso deixa o rapaz envergonhado demais para aceitar o pão, mas o padeiro insiste e entrega para ele numa sacola para ele comer mais tarde. Caminhando pelas ruas, Sakura nota que os Furin são realmente reconhecidos pela comunidade e muito respeitados, mas o garoto ainda não tá acostumado com esse tipo de recepção por parte dos outros, então na cabeça dele os outros é que estão agindo estranho e não ele. Se lembrando de novo do papo com a Kotoha, ele se pergunta se também não decidiu antes da hora que não tinha como ninguém olhar para ele com essa cara. De repente, uma garota pede ajuda pro Furin, porque em um dos becos
becos da região, Nirei estava encurralado por uma gangue. Segundo o líder, ele finalmente estava trocando uma ideia interessante com uma mulher, porém o Furin arruinou tudo ao se meter. Nirei argumenta que a garota não estava gostando, mas a gangue não liga e vai embora. Nirei agarra o líder pela blusa e não deixa ele ir embora. O homem solta uma cotovelada na cara do cara, enquanto todos em volta riem da humilhação. Apesar disso, mais uma vez Nirei agarra o oponente, recitando o lema dos Bofurin sobre eliminar aqueles que machucam os outros e carregam a maldade no coração. O homem se cansa dessa palhaçada e começa a socar Nirei para fazer ele soltar, mas quando ele ia dar o golpe que faria o garoto cair, Sakura chega na voadora e joga o cara longe. Nirei pergunta por que Sakura tá salvando ele, assim como os outros membros da gangue, porém Sakura deixa claro que na verdade só não aguenta os fracos que se acham fortes. Assim, o bando ataca o garoto que num piscar de olhos derruba todos os inimigos. Nirei não acredita no que acabou de presenciar, e quando Sakura olha diretamente de volta para ele, o Furin vaidoso engole seco de medo. Enquanto o membro salvador ia se retirando, Nirei questiona se ele tá frustrado por ter um companheiro fraco assim no colégio, mas Sakura só responde que em todo lugar sempre vai ter alguém que se acha mais do que realmente é, e que esse tipo de gente deveria se tocar para não passar vergonha. Então, Nirei conta que era frequentemente espancado no ginásio, até que um dia um membro do Furin salvou ele. Nirei achou que fosse sentir medo daquele cara, mas o Furin foi muito legal com ele, então o garoto passou a querer ser como um desses caras, forte, gentil e prestativo. Nesse instante, Sakura se lembra quando disse que quem só liga pra aparência é o primeiro a fugir da briga, e obviamente esse não foi o caso desse garoto. Então ele diz pro jovem que não adianta ficar chorando, mesmo que ele seja fraco, e no final acrescenta que ele não é patético como pensa. Logo a garota de mais cedo aparece e pergunta como o garoto tá, contando que não sabia o que ia acontecer quando aquele homem pegou no braço dela, portanto Nirei salvou ela. Por isso ela agradece o rapaz e também o Sakura, e como sempre o garoto estranho entra em parafusos e começa a se retirar, porém Nirei chama o protagonista de volta e brota com uma caderneta, perguntando a altura, peso e tipo sanguíneo do tipo de garota que ele gosta. Depois ele mede o Sakura com 1,69 m de altura, além de chutar que ele pesa uns 60 kg. Sakura dá um burro na cabeça do cara e manda ele parar de doideira, então Nirei explica que gosta de reunir dados de quem ele acha legal, e então se oferece para apresentar a cidade de fato pro Sakura, mostrando as pessoas e os lugares que valem a pena, rumo até o topo. Logo Nirei puxa Sakura pela blusa e arrasta ele até o colégio Furin. Ao chegar, um corredor de cerejeiras de Okinawa ilustrava o local junto à bandeira da instituição, até que um membro desconhecido do Furin recebe os novatos do primeiro ano. No entanto, na verdade Sakura ainda estava comendo pão frio na esquina do beco, porque segundo ele, brigar da fome. Nirei insiste em partir logo para a escola, e depois de muita insistência, o estudante esfomeado acaba seguindo seu rumo. Atravessando de fato o corredor de cerejeiras, Nirei tem o orgulho de apresentar oficialmente a base do Bofurin. Sakura olha com entusiasmo e espera encontrar lá dentro pessoas iguais àquelas que lutaram ao seu lado contra a gangue de ontem. Então Nirei apresenta a lista de nomes divididos por turma, e fica empolgado ao ver que tá na mesma sala do novo amigo, apesar do amigo não parecer na mesma vibe. Dando outra olhada na lista, Nirei vê que o Suo e o Kiryu também vão ser seus colegas de classe, inclusive o Tsugiura. Apesar de nunca ter trocado uma palavra com nenhum deles, ele acha todos incríveis. No entanto, Sakura não liga pra quem tá na turma dele, então se prepara pra entrar na escola, mas antes disso, Nirei descobre que também vai dividir a sala com alguém nem tão agradável. Por essa razão, ele pede pra Sakura ser amigável com todo mundo da turma, sempre mantendo um lindo sorriso no rosto. Afinal de contas, o Bofurin se reúne pra proteger o povo da cidade, então não seria estranho encontrar um membro dali que não curte gente de fora. Levando isso em conta, Sakura deve provar primeiro que não tem intenção de prejudicar a cidade. Porém, ao invés de dar atenção pro companheiro, Sakura estava se alongando porque não sabe que tipo de gente ele vai encontrar nesse lugar, então precisa estar pronto pra tudo. Diante disso, Nirei insiste que o papo é sério, porque Sakura é um forasteiro e qualquer deslize nesse lugar abandonado por Deus, o Furin inteiro vai ficar contra ele. No entanto, Sakura afirma mais uma vez não se importar em ter inimigos, porque vai chegar ao topo na base da trocação, de qualquer forma. Nesse instante, ele entra na sala de aula com uma pose confiante, e todos os outros alunos olham diretamente para ele com cara de poucos amigos. Nirei surta com a situação, mas o ambiente parece agradar o camarada que acompanhou ele até ali. Então, o primeiro colega se aproxima, chamando Sakura pelo nome, e assim que o protagonista monta a base, Nirei tenta aliviar o clima e pergunta quem é o querido colega de tapa-olho. Já o Sakura tem certeza que esse moleque tá inventando um monte de abobrinha. De toda forma, Suo assume uma expressão bem mais séria e diz que agora é hora de passar desse tal de Sakura. Nirei acha que o preconceito com forasteiros vai cantar, porém Suo bate nas costas do novo colega de turma e comenta que ele foi a estrela da briga na avenida de ontem. Os alunos em volta perguntam que história é essa, então o membro de tapa-olho conta que rolou uma luta entre os Furin e os Pau Tips, onde o Hiragi apareceu com outros camaradas, mas o primeiro a surgir na cena para proteger a cidade foi o Sakura. Essa história atrai toda a turma para perto do protagonista, que como sempre não sabe lidar com esse
esse tipo de atenção, mas pelo menos Nirei tá aliviado que ninguém viu seu amigo como adversário. Logo um dos Frieren pergunta o que o Sakura, que não é da cidade, pretende fazer aqui, então ele responde que pretende chegar ao topo. Todo mundo olha pra ele com cara de tacho, e Nirei tenta explicar que o cara não quis dizer que veio pra enfiar porrada em todo mundo, mas quando o Sakura responde que é exatamente o que ele quis dizer, uma mesa atravessa a sala, arremessada por um aluno que não parece tão receptivo. Sakura fica satisfeita ao conhecer um desafiante, porém seu amigo alerta que aquele é Kyotaro Sugishita, provavelmente o cara mais perigoso dessa classe. Sem cerimônias, Sugishita avança pra cima do novato e dá um soco em uma mesa que afasta todos em volta, porém seu alvo tá intacto e sem perder a pose. Vendo o novato bater de frente com o veterano, os Frieren em volta ficam de queixo caído. Suou comenta que chega a sair faísca, coisa que o Nirei não acha interessante. Suou conta pro Sakura que não é uma boa coisa dizer que quer chegar no topo na frente do Sugishita, porque ele é o tipo de cara que é reconhecido pela grande habilidade desde o ensino fundamental, e é o único que foi considerado um Bofureen mesmo não sendo nem do ensino médio. E o mais importante, ele é cegamente leal ao cara que tá no topo agora, quase como se fosse uma adoração. Por isso, ai de quem disser na frente dele que quer o topo. Um dos alunos manda o Suo parar de botar pilha e separar a briga, senão o forasteiro vai acabar morto, mas Suo tá muito afim de se meter nessa treta. Logo depois, Sugishita erra um soco e fica vulnerável a um contra-ataque, então Sakura consegue acertar um chute no queixo dele. Depois disso, ele debocha do fato do Sugishita ser um fanático que não pensa por si próprio e que jamais perderia pra esse tipo de gente. Os dois iriam continuar a luta, porém no aparelho de som da sala surge a voz de alguém testando pra ver se tava funcionando, junto de outro assistente que também não faz ideia do que tá fazendo. Quando todos os alunos estão prestando atenção, um homem do outro lado parabeniza aos gritos todos por entrarem no colégio. Sakura reclama que interromperam logo na melhor hora, então chama o Sugishita de volta pra luta, mas o cara tá seriamente focado nas palavras que saem do aparelho, junto de todos os outros alunos. Do outro lado da linha, o homem se identifica como Hajime Umemiya, o representante dos Bofureen. Escutando isso, Sakura aperta os punhos de empolgação, por finalmente saber quem é o Fureen que ele precisa derrotar para cumprir seu objetivo. Curiosamente, o Memiya não leva muito jeito pro discurso, e esquece frequentemente o que deveria dizer, e ao receber os novatos da escola, ele improvisa que eles devem aproveitar a juventude para ir na praia ou coisas do tipo, e que seria uma boa a galera toda ir na praia juntos comer raspadinha. Nirei pergunta se é isso mesmo que ele tá ouvindo, então Sugishita questiona qual é o problema com a raspadinha. De toda forma, o Memiya reconhece que nem todo mundo vai se dar bem no colégio ao ponto de compartilhar uma raspadinha, mas ele espera que pelo menos ninguém brigue no primeiro dia de aula, o que faz Sugishita imediatamente limpar o sangue da sua boca para não decepcionar o chefe. Por último, o representante ressalta que a única coisa que importa é que os Bofureen protejam a cidade, com todas as suas pessoas, coisas e sentimentos. Escutando isso, todos os alunos respondem com entusiasmo, então o Memiya anuncia que o discurso terminou e agora é a hora do rango. Após isso, Sakura observa que os Bofureen têm um senso de união e pertencimento que ele jamais imaginou, e se questiona se isso só se deve ao fato do líder ser bom de briga. Nesse instante, Suo aparece entre o Sakura e o Sugishita, e lembra que esse é o momento perfeito para eles fazerem as pazes, portanto sugere um aperto de mão. Sakura pergunta qual é desse cara, porque essa briga ainda vai ter um segundo round, e foi o Sugishita que começou batendo nele. Nirei pergunta porque o amigo tá de cara vermelha e ganha um galo na cabeça, enquanto Suo acredita que alguém que quer atingir o topo deve saber a hora de não entrar em conflito. Aliás, ele questiona Sugishita como o chefe reagiria sabendo que ele bateu num colega. Sendo assim, Sugishita estende a mão pro seu oponente, e Nirei implora pro companheiro fazer o mesmo. Por sua vez, Sakura não se dá muito bem nesses momentos de reconciliação, mas tudo indica que isso deve ser feito, por mais que seja estranho tocar em alguém sem ser numa luta. Então, vendo um aperto de mão, Suo lembra as palavras do chefe sobre o brilho da juventude, fazendo os dois se enraivecerem. Logo, vários rapazes da classe abraçam o novato e querem saber como ele conseguiu atingir o Sugishita. E enquanto eles debatem sobre a briga, Sakura reflete que desde que chegou nessa cidade, suas relações humanas não eram mais unicamente baseadas em desprezo e violência. Essa reflexão aquietou o jovem, e quando outro colega pergunta se ele tá bem, Sakura volta a mostrar sua falta de tato social, mas ao mesmo tempo ele conseguiu perceber que a temperatura do corpo humano é mais quente do que ele pensava. Algum tempo depois, um Bofureen chama todos os alunos para irem pra rua, e uma vez lá, Sakura se viu pintando uma parede pichada enquanto se indagava o que diabos está fazendo ali. Meia hora atrás, Sakura reclama que acabou de chegar na sala de aula, mas o superior não quer saber de papo e manda todos ali seguirem ele até o pátio. Olhando seu cronômetro, Hiragi vê que o povo demorou 7 minutos, 48 segundos e 26 milésimos para sair da sala, e comenta que o jardim de infância costuma ser mais rápido que isso. Sakura presta atenção naquele cara e lembra que é o mesmo que apareceu na luta de ontem, quando ele estava salvando a Kotoha da cafeteria. De repente, Hiragi parte pra cima do Sakura e joga ele no chão, lembrando que deixou claro que não era pro moleque explanar pra ninguém que a Kotoha estava presente naquele local, porque se descobrirem que ela estava em perigo, isso vai dar um trabalhão. Por fim, ele dá mais uma chance pro garoto ficar
ficar de bico fechado, caso contrário, Hiragi vai acabar vomitando sangue com o estresse, embora ele tenha um remédio para aliviar a pressão do estômago nos momentos mais difíceis. Quando Sakura se afasta, Nirei pergunta que tipo de cara é o Hiragi, então Sakura conta que é só um cara estranho que toma remédio pro estômago, então Nirei trata de anotar essa informação no seu caderninho. Sakura pergunta que interesse maluco é esse, então Nirei explica que o Toma Hiragi é um dos 4 reis celestiais do Bofurin. No topo da hierarquia do colégio nós temos o Memiya, embaixo dele os 4 reis celestiais, e cada um deles é um capitão de uma classe de cada ano. Cada rei celestial do grupo 1, em ordem, tem 4 classes diferentes, e Sakura e Nirei são da classe Tamonsho, por exemplo. Logo Hiragi manda todos se dividirem em grupos de 4 ou 5 para fazer uma ronda na cidade. Cada grupo deve ter uma pessoa do 3º ou 2º ano, e esses alunos mais velhos são quem darão as ordens do time. Durante a ronda, Sakura pergunta por que precisa ficar logo no time do Sugishita. Então Hiragi explica que o líder pediu para ele ficar de olho nos dois. Sakura argumenta que aquilo nem chegou a ser uma briga, porque ele só revidou a agressão do cabeludo, mas Hiragi não quer saber quem começou e separa os dois de novo, enquanto Suo comenta que o rei celestial tá parecendo um professor no jardim de infância. Com os ânimos controlados, Sakura pergunta se não é mais fácil procurar os que causam confusão e pegar eles no soco, ao invés de ficar caminhando pelas ruas, mas Hiragi ensina que o Bofurin não deve começar uma briga, porque sua função é defender a cidade, e não iniciar uma ofensiva dentro dela. Sakura acha isso chato, mas Hiragi acha que o chato ali é esse moleque que só pensa em briga a todo momento. De repente, uma velhinha sobe meio torta na escada, então o rei celestial chama seu time para evitar um acidente. Algum tempo depois, Sakura tá pintando a parede pichada, enquanto o dono da parede diz que provavelmente vão pichar de novo em breve. Sakura ameaça dar um chilique, mas Nirei explica que isso também é trabalho do Bofurin. Assim que eles terminam o serviço, são recompensados com um taiyaki cada um bolo japonês em formato de peixe. Apreciando o doce, Hiragi comenta que entende Sakura por ser tão fissurado em lutas, porque ele mesmo já foi assim um dia. Porém, estar presente na comunidade e suprir suas necessidades também é divertido. Então, ao chegarem num túnel que dá estrutura para a passagem do metrô, Sakura nota que do outro lado existe um bairro de bares, e na entrada para esse bairro tá desenhado um cachorro que segundo ele é horrível. Nirei pede pro companheiro olhar o que fala, porque essa é a fronteira entre a área do Bofurin e de outro grupo. Do outro lado dos trilhos desse metrô, as leis do colégio Furin não se aplicam mais, e sim as do Shishitoren, os cabeças de leão, que tem uma fé absoluta no poder. Sakura comenta que gostou da ideologia dessa facção, até que do outro lado do túnel surge um garoto correndo com o uniforme do ginásio 3, atrás dele 3 casacos laranja, os Shishitoren. Teoricamente, os Bofurin não podem avançar sobre aquele território, e Hiragi só torce pro garoto conseguir atravessar, mas quando os rivais iam pôr as mãos no moleque, Sakura e Sugishita impedem juntos. Nirei acha loucura a dupla atacar primeiro em território inimigo, mas uma vez que o garoto fugitivo é um deles, Sakura e Sugishita argumentam que na verdade estão se defendendo. Enquanto Sakura tenta convencer o colega a pegar os dois rivais sozinho, Arima Okinari e Kanuma Minoru debocham do fato do colega tá apagado. Sakura se pergunta qual é desses caras, até que um casaco laranja chega e mete medo nos membros inferiores. Até o próprio Hiragi entra em estado de alerta com a vida do segundo no comando do Shishitoren, Jotogami. Togami pergunta o que os Furin estão fazendo ali, e logo vê Saruwatari. Hiragi toma a frente da situação e alerta que Shishitoren estava indo atrás de um dos deles, e Togami demora a notar a presença do Rei Celestial e acena para todos os Furin de um jeito que irrita o Sakura de tanta lerdeza. Togami pergunta se o casaco laranja caído é trabalho dos Furin, e todos enxergam isso como uma ameaça. Nessa hora, Saruwatari acorda e esbraveja contra todos os oponentes, dizendo que é contra as regras se meter no território dos outros. Porém, Togami acerta a cabeça do garoto com a garrafa que estava segurando, e logo começa a espancar ele, porque só os fortes são dignos de declarar que possuem um território. E Saruwatari mostrou com essa derrota que é apenas um fraco. Vendo que o garoto ia morrer, Hiragi manda o líder adversário parar, afinal, os dois são do mesmo time. Porém, Togami declara que esse rapaz não é mais do time dele, uma vez que foi derrotado, e a Shishitoren não precisa de derrotados. Suo comenta que esses caras não parecem muito amigáveis, enquanto Sakura tá de saco cheio desse papo torto de fé absoluta no poder, então se aproxima do chefe adversário para dizer na cara dele o quanto a facção rival é um ninho de fracotes. Com isso, a tensão em volta sobe pro espaço, e Togami pergunta se por acaso eles decepcionaram o jovem Furin. Os casacos laranja perguntam se devem matar o Furin exaltado, porém Togami tem um plano mais malévolo que esse, como comentar sobre o cabelo engraçado do jovem que parece um reverse, e dizer que ele fala tão rápido que chega a ser irritante. Por fim, Togami decide o que vai fazer. O Furin esquentadinho vai ficar exatamente onde está enquanto ele vai embora. Porém, ele ressalta que agora conhece o rosto do Sakura, ou como ele prefere chamar, o rosto do reverse. Com a partida do Shishitoren, Nirei pergunta onde os camaradas estavam com a cabeça para agirem assim, porque essa treta vai acabar em guerra. Enquanto Suo complementa que perdeu o timing de interromper a tensão, e o Hiragi tá mandando ver no remédio de estômago. Depois, o Rei Celestial explica que o Togami é um dos Shishitoren que mais se importa com a questão do território, portanto não vai
vai deixar isso barato, mas que isso é culpa do próprio Hiragi por não ter agido primeiro e por isso ele pede perdão. Por último, ele recolhe o garoto do ginásio 3, Sasaki, e leva todos de volta pro colégio. Chegando lá, Hiragi sabe que tem que contar tudo pro Umemiya, o que ataca diretamente o seu estômago, e Sakura se pergunta se é tão ruim assim falar com o chefe, porque ele pareceu amigável mais cedo. Então eles abrem a porta e chegam numa cobertura com decoração simpática, enquanto o líder do Furin cultivava sua horta e parecia orgulhoso da berinjela e do pimentão, e por isso anuncia que vai rolar um churrascão do Furin nesse verão. Escutando isso, Sakura acha que esse cara parece da escola primária. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!